Mateus, capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 31, quando você achar, diz, Deus é bom. Se você não achou, você diz, eu concordo. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, se você está próximo de alguém que não tem o texto sagrado, ajude essa pessoa, compartilhe aí a sua Bíblia, o seu celular, para vocês poderem acompanhar, todos podermos ler juntos essa passagem, mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus. Diz assim o texto dessa manhã: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós vamos orar agora ao Senhor, pedindo que Ele fale conosco através da sua palavra, embora as coisas, eu acredito, estão muito claras aqui para nós essa manhã. Se nós lêssemos por 20 minutos esse texto repetidas vezes, seria quase que desnecessário eu falar aquilo que eu vou falar nessa manhã. Mas vamos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos traga responsabilidade. Nós, como já foi mencionado desde o começo do culto, estamos em um culto de missões. Um culto que acontece a cada 2 meses e toca diretamente na responsabilidade da igreja. Os louvores falam sobre essa responsabilidade. A palavra fala sobre essa responsabilidade. E não à toa, a experiência desses anos de Igreja do Nazareno tem demonstrado que é um culto muito difícil. Em todos os aspectos. Mas enquanto graça nós tivermos para falar sobre isso, insistiremos na responsabilidade da igreja. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, mas queremos nos colocar agora diante do texto da Sagrada Escritura, que pede uma resposta de nós.
que demandam uma postura da igreja, que nos coloca diante de uma responsabilidade que não é pequena. Mas, se esse texto está posto para nós, isso significa que o Senhor espera uma reação a ele. O Senhor espera que façamos algo, que assumamos determinada postura. Portanto, que tudo aquilo que não for a vontade do Senhor, a partir daquilo que será pregado, seja esquecido por cada um de nós. Mas se aquilo que for pregado tem a ver com a missão da igreja do Senhor Jesus, que nós não inventemos desculpas e que nós, como igreja do Senhor, façamos, tenhamos atitude. É assim que nós pedimos, para a glória do teu Filho, sempre para a glória dele. Amém. Amém, meus irmãos. Eu dei um título para essa mensagem: a missão e o julgamento. Vamos repetir isso? A missão e o julgamento. Olha para o seu irmão aí do lado, diga: a missão e o julgamento. Essa expressão sintetiza aquilo que iremos pregar hoje baseado nesse texto. Aqui está claro que há uma missão, há uma tarefa para ser executada pela igreja e que essa tarefa será julgada. Pastor, Aqui nós temos um Jesus que em sua primeira vinda veio como servo humilde, veio para morrer pelos pecadores, veio para garantir salvação, pregando a respeito de uma segunda vinda, em que ele virá como juiz, como rei, como aquele que irá estabelecer de uma vez por todas o seu reino. E esse Jesus, na sua primeira vinda, faz questão de deixar claro que há uma segunda vinda, e nesta segunda vinda, no retorno de Jesus Cristo, a postura será diferente. A posição de Jesus será outra. Não quer dizer que na primeira vinda Jesus não era rei, ele era rei. Mas ele estava proclamando um reino que havia de vir e que na segunda vinda se concretizará. Então, se nós não lermos esse texto, entendendo que a primeira vinda, onde Jesus traz esse discurso, e a postura de Jesus na primeira vinda é totalmente diferente da sua postura, da sua posição, da autoridade que ele exercerá na sua segunda vinda, nós não encararemos esse texto com a seriedade devida. Porque aquele que demandará se a missão foi cumprida ou não, aquele que vai dizer se a missão da igreja foi cumprida ou não, foi executada ou não, se a minha e a sua missão foi concluída com sucesso, não é o seu pastor. Não é a igreja do Nazareno de Caruaru. Não é o superintendente do distrito. Não é o diretor da igreja do Nazareno, nem qualquer autoridade dessa ou de outra denominação. Aquele que irá dizer se a igreja e se eu e você concluímos a nossa missão ou não, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se nós não tivermos isso, não encararemos esse texto com o temor que é necessário. A gente vai assumir aquela que eu acredito que é a pior das três posturas que nós podemos ter a respeito desse texto, a respeito dessa palavra de Jesus. Não há 5, 6, 7, apenas 3 posturas que eu e você podemos ter diante desse texto. Nós aceitamos que este juiz irá avaliar o resultado da nossa missão como igreja. Nós negamos, fazemos de conta que isso é uma parábola. Eu já vou deixando claro que isso não é uma parábola, não é uma história alegórica. Jesus está falando sobre algo que irá acontecer. Ou a gente aceita, ou a gente nega, ou pior de tudo, nós nos mantemos indiferentes. A gente faz de conta que esse texto não existe. A gente coloca na nossa cabeça que Jesus nunca disse essas palavras, ou que elas são para outras pessoas, para outro contexto, mas não tem outra postura fora essas 3. Ou você aceita o que Jesus está dizendo, ou eu e você negamos, isso não é comigo, ou nós ficamos indiferentes. Pergunto: será que há alguém aqui no nosso meio que nunca tinha lido ou ouvido falar nesse texto? Ora, se nós nunca ouvimos falar nesse texto, estamos desculpados.
Mas se nós já ouvimos falar desse texto e temos uma postura indiferente, algumas coisas precisam mudar, meus irmãos. Pois bem, eu quero, em primeiro lugar, enfatizar que esse texto, que tem muitas verdades, que nós não conseguimos falar todas elas aqui nessa mensagem, mas esse texto ele fala de dois grupos. Acho que ficou bem claro aqui que há dois grupos. Não há 10, 20. No dia do juízo, as categorias pelas quais Jesus vai avaliar a missão da igreja e a missão do seu povo são apenas duas. Duas categorias. E a primeira dessas categorias, Jesus chama de ovelhas, também chama de benditos e de justos. Coisa maravilhosa, né? Quem aqui quer ser ovelha, bendito e justo? Bom, né? Coisa boa. Aqueles que viveram de acordo com a fé que professaram. E é importante deixar algo claro aqui, meus irmãos. Esse texto não é uma defesa e nem Jesus está aqui ensinando salvação pelas obras. Aqui Jesus está mostrando que aqueles que creram, porque cremos, segundo Efésios, capítulo 2, somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós. Deixa eu trocar aqui. Somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios capítulo 2, e isso não vem de nós. E sabemos que a Bíblia ela não se contradiz. Esse texto não é sobre salvação pelas obras. Deus vai salvar quem fez mais. Jesus Cristo no seu tribunal, ele vai chegar e dizer, você fez muito, então você é salvo. Você fez pouco, você não é salvo. Não é isso. Esse texto, na verdade, ele mostra que aqueles que creram verdadeiramente, eles assumem uma postura de viver de acordo com o que creem. Por muito tempo, as pessoas tentaram contradizer aquilo que Paulo ensinou, de que a salvação é pela graça mediante a fé, com aquilo que Tiago ensinou em sua carta. Tiago diz claramente, não foi Abraão justificado pelas suas obras. Aí a gente diz, pelo amor de Deus, Tiago está brigando com Paulo na Bíblia. Não. Tiago e Paulo estão falando das mesmas coisas. Eles estão falando de uma fé que opera, uma fé que nos salvou e que nos faz ter uma vida de salvos. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Enquanto o próprio texto de Efésios vai deixar claro, o próprio apóstolo Paulo deixa claro que as obras, elas foram predestinadas para que nós andássemos nelas. Nós somos criados para andar em boas obras, para viver uma vida que evidencia a nossa fé. Então, primeiro grupo, ovelhas, benditos, justos, aqueles que vivem de acordo com a fé que professam. E fé não é aquela mera confissão que você faz na frente aqui da igreja, quando a gente faz o apelo, ou então, quando você vai ser batizado, para aqueles que já foram batizados, você faz aquela confissão de fé. Fé vai além disso, vai além da nossa profissão. E ela é evidenciada com aquilo que nós fazemos. Mas há um segundo grupo aqui, que Jesus chama de bodes, que o rei chamará de malditos. E que embora não apareça aqui, mas pelo primeiro grupo ser chamado de justo, podemos subentender que esse grupo são os injustos, os ímpios. Meus irmãos, uma das coisas simples do Evangelho é que tem alguns assuntos que não tem complexidade. Só tem dois grupos aqui. Não tem meio bode e meio ovelha. Não tem meio justo e meio injusto. Todo mundo aqui já viu aquela expressão do crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Isso não existe na avaliação de Jesus da missão do seu povo. E Jesus também deixa claro que, além de ter dois grupos apenas, dois só. Ah, pastor, mas não tem nazareno, batista, assembleano, presbiteriano, metodista. Não tem um monte de gente? Mas no grande dia, diante desse juiz, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, diante daquele que vai avaliar
julgar a missão que foi executada, só existem dois grupos. Tem um pregador que viveu na mesma época de John Wesley, que foi tão influente quanto ele, chamado George Whitefield. E há uma pregação de George Whitefield que ele era conhecido como o dramaturgo divino, né? Todo mundo que pudesse gostaria de ter uma aula de homilética, de pregação com George Whitefield. Ele era miudinho, não sei se da minha altura, ou menor que eu. Ele era estrábico, né? Quando ia pregar, arrumava um caixote, um tambor, alguma coisa para subir em cima e começava a pregar para o povo. E há uma pregação que é registrada de Whitefield, que diz que ele começa a gritar. Whitefield pregava para 5, 10 mil pessoas ao ar livre. A fraqueza dos nossos dias, ela é evidenciada pelo fato de que se eu tirar isso aqui, eu não consigo 5 minutos. Mas Whitefield pregava, está certo que ao ar livre, né, parece que o vento ajuda, não sei. Mas ele pregava para 5, 10 mil pessoas ao ar livre. E conta-se que certa vez, ele estava pregando e pessoas de várias denominações iam ouvir os sermões de Whitefield. Aí diz que ele começa a gritar. Ele olha para o céu, faz: Pai Abraão, será que aí no céu tem algum metodista? E aí Abraão respondia, com toda a teatralidade da pregação dele. E ele respondia: Não, Jó, não há metodista aqui. Pai Abraão, com certeza há um batista aí. Pai Abraão, um presbiteriano talvez, um congregacional. Para aqueles que irão estar diante do trono, só haverá dois grupos e, portanto, dois destinos. Se você tem, talvez, a perspectiva de que eu vou me ajeitando e depois que eu morrer, Deus vai me dar uma segunda chance, né? Tem aquela música, me dá mais uma chance. Depois da morte não vai dar para cantar isso. Dois grupos, dois destinos. E perceba, dois destinos finais, perpétuos, eternos. Versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se a vida é eterna, o castigo também é eterno. E você já deve ter ouvido falar, talvez, é uma doutrina que é ensinada em alguns círculos religiosos, que Deus ele vai condenar, mas que em algum momento as almas que forem condenadas vão deixar de existir. Tem uma palavra bem grande nas doutrinas que ensinam, ou nos círculos religiosos que ensinam isso, chamada aniquilacionismo. É o nome que se dá para essa crença. De que Deus não vai condenar pessoas a um inferno eterno. Que em algum momento essas pessoas vão ser aniquiladas, vão deixar de existir. Versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, a igreja do Nazareno e a maior parte das igrejas protestantes, cristãs, elas entendem que o castigo é eterno, assim como a vida na presença do rei será eterna. Ok? Dois grupos, dois destinos, muito claros, muito estabelecidos, e volto a falar aquilo que eu falei no começo. Só tem três posturas, meus irmãos. Ou a gente recebe o que Jesus está falando, ou a gente rejeita, ou a gente é indiferente. Qual é a sua postura nessa manhã a respeito desse texto? Qual é o grupo que você considera que faz parte? Olha que coisa interessante também sobre esse texto que você deve ter observado na leitura que a gente fez. Os dois grupos, eles não terão ideia desse critério. O juiz, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que vai vir em grande poder e glória, ele tem um critério para separar ovelhas e bodes, justos de injustos, benditos de malditos. Ele tem um critério. Qual é o critério de Jesus? A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas perceba que os dois grupos desconheciam esse critério. Desconhecem
ou não entendem ou não sabiam de alguma forma que a avaliação ia ser essa. Eu não sei, faz algum tempo, eu não vou dizer quanto tempo, mas faz algum tempo que eu saí da escola, que eu saí do ensino médio. Pouco tempo, algum tempo. Mas eu ainda alcancei uma época em que o professor, acho que ele, sei lá, ouviu uma voz de um capetinha no ouvido dele. Aí ele chegava na sala e disse: pronto, todo mundo aqui, prova surpresa. Quem aqui alcançou isso? Não sei se tem hoje em dia. Teste surpresa. Arguição surpresa. Se fosse de história, principalmente. Pronto, eu tinha uma professora chamada Ives. 7ª série. E ela chegou um dia e disse: vocês têm 30 minutos aí, tá? Capítulo tal do livro da gente, e a gente vai fazer uma prova surpresa. Quando eu olhei qual era o capítulo dos três, um deles era sobre reforma protestante. Eu digo: opa, aqui a gente vai ficar quieto, vamos olhar o outro. Aí olhamos o outro e prova surpresa. Eu alcancei essa época de prova surpresa. Ninguém sabia qual era o critério, como é que a professora ia avaliar. E parece que essa é a postura. Veja o que os justos respondem para Jesus: Senhor, quando te vimos? Quando foi que a gente fez isso? Ou seja, os justos, aqueles que serão colocados à direita do rei, aqueles que estarão na eternidade, eles viverão esses critérios sem estarem interessados a agradar ao rei por esses critérios. É natural para eles fazer isso. É natural para eles viver dessa forma. Se você creu, se eu e você recebemos a mensagem do Evangelho, arrependemos dos nossos pecados, alcançamos salvação, esse tipo de vida, esse estilo de vida, esse critério que o rei estabeleceu é natural. De modo que no grande dia a gente vai dizer: mas como assim? O outro grupo também disse a mesma coisa. O outro grupo respondeu do mesmo jeito: eu não sabia não que o critério era esse não. Que o parâmetro era esse não. Mas o motivo será outro. É porque nunca viveram. É porque era antinatural. É porque era difícil demais de fazer aquilo que Jesus estava dizendo. Há um princípio em direito penal, na verdade no direito brasileiro de modo geral, que diz que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. O que significa isso? Que, misericórdia, se a polícia bater na porta da sua casa, você não pode: eu não sabia que não podia fazer isso não. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Oxe, eu não sabia que podia ficar com isso aqui, sendo que não era meu. Eu não sabia que não podia fazer isso. Eu não sabia que podia plantar esse pezinho específico aqui na minha casa. Não sabia não. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Meus irmãos, se na justiça humana a gente diz isso, se há esse princípio na justiça humana, nas leis humanas, o que você acha? Você acha que vai colar? Jesus, eu nem não sabia não. Principalmente para nós que temos a Bíblia NVI, NTLH, Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida. Está aí para você. Tantas quantas versões você quiser. Lê e vê se vai mudar. Lê da NTLH. O povo, tem gente que não gosta, né, pastor Daílson, da NTLH. É muito ruim o texto, a tradução, não sei o quê. Lê na NTLH para ver se é diferente do que a gente está falando aqui. Você que gosta das traduções antigas, eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu pai comprou, a gente já estava congregando já, ele comprou uma Almeida Revista, Almeida Fiel. Aí eu fui pegar para olhar, né? Letra gigante, coisa bonita, capa preta. Aí tinha lá, em Gênesis 1: e criou Deus todas as bestas feras do campo. Eu disse: misericórdia, que história é essa? Porque no Nordeste, né? Besta fera é um nome bem feio. Mas besta fera significa animal selvagem. Aí a tradução bem antiga da Almeida. Você que gosta da Almeida Fiel, a mais antiga que tiver, leia lá Mateus capítulo 25 e vê se tem 3 grupos lá. Se tem 4 destinos.
Os dois grupos, de alguma forma, não percebem qual é o critério que o juiz vai avaliar a missão. Mas, vamos passar então a falar sobre esse critério. Olha o que ele menciona aqui. Jesus vai falar a esses grupos coisas que eles fizeram ou deixaram de fazer a alguns ou certos tipos de pessoas. E eu quero ler com você quais são essas pessoas. 35, versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Tem grupos específicos aqui. Está vendo que tudo é muito claro nesse texto? Não tem arrudeio, não tem... Está claro. Os grupos estão aqui. Os dois grupos. O critério está aqui. As categorias de pessoas ou de ministério estão aqui. Está tudo aqui. Está claro. Como a luz do dia. Todos esses grupos, meus irmãos, eles têm duas coisas em comum. Aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que são estrangeiros, aqueles que precisavam de roupas, os enfermos, os presos. Eles têm duas características em comum. Quais são? Primeiro, nenhuma dessas pessoas pode te retribuir coisa alguma. O que é que um preso pode retribuir para alguém que está visitando a ele? O que alguém que não tem o que comer pode dar a quem alimenta ele? Ou seja, esses grupos específicos que Jesus falou, eles não têm nada para oferecer para você. E isso por si só, essa palavra de Jesus por si só, ela ataca essa lógica infernal que impera nos nossos dias. Eu faço por quem faz por mim. Eu dou para quem já me deu. Eu ajudo quem me ajuda. Eu mesmo já disse essa frase muitas vezes, você já disse. Me ajude a te ajudar. Jesus coloca aqui grupos que não têm absolutamente nada para entregar para a gente de volta. Ele está dizendo, pronto, é desses aqui que eu quero que vocês cuidem. É a respeito desses aqui que eu quero que vocês façam alguma coisa. É a respeito desses que vocês precisam agir. E é aqui que está o meu critério no grande dia, para avaliar. Essa é a primeira coisa que todos esses grupos têm em comum. Segunda coisa. Tudo que for feito para esses grupos, que também tem isso em comum, tudo que for realizado para eles, tudo que for direcionado para eles, de acordo com Jesus, está sendo direcionado para Ele mesmo. E aí eu me lembro do texto que o nosso presidente pregou ontem aqui. Bruno pregou ontem sobre vários textos, mas Atos capítulo 9, ele mencionou. Conversão de Saulo. O que é que Jesus disse para Saulo na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pergunta aqui, ó, bem retórica, perguntas retóricas. Saulo alguma vez deu sequer uma tapa na cara de Jesus? Saulo alguma vez prendeu Jesus? Saulo alguma vez botou o pé para Jesus cair? Não. E Saulo pergunta, oxe, como quem diz assim, eu não lembro de ter feito nada com esse não. Quem és tu, Senhor? Vou indicar uma mensagem para você. Billy Graham, pregando no Brasil. Quem és tu, Senhor? Uma mensagem sobre esse texto de Atos 9. Você ouviu em casa. Quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Por quê? Porque Saulo fazia isso com a igreja. Ou seja, esse texto, Jesus se identifica com aqueles que eram perseguidos por Saulo. E ele dá uma tônica de como nós devemos interpretar, em primeiro lugar, esse texto.
ele diz, no versículo 40, o rei responderá para os dois: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram ou deixaram de fazer, no caso do segundo grupo, a alguns dos meus menores, dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então, de acordo com o critério do justo juiz, para avaliar a nossa missão, se você quer fazer alguma coisa por Jesus, além de pregar o evangelho, você deve abençoar um dos pequeninos irmãos dele. Na cadeia, no hospital, ou enfermo numa cama, que tem fome e sede, que precisa de roupa e que é estrangeiro. Você vai fazer isso por Jesus. Você vai fazer isso pelo Deus conosco. Não é Jesus, a gente chama Emanuel. Emanuel não é Deus conosco? Pronto. Nesse sentido, Jesus também é Deus conosco. Aguardando. Jesus está esperando. Olha que coisa. Jesus, nesse momento, está em alguns lugares, esperando que eu e você façamos alguma coisa. O mesmo Jesus que diz para Saulo: eu sou Jesus, a quem você persegue, está dizendo para nós: eu sou Jesus, está esperando uma refeição sua. Eu sou Jesus, e estou esperando uma visita, que eu estou doente. Eu sou Jesus, eu estou esperando que você me acolha em sua casa, porque eu não sou do seu país. Eu sou Jesus, eu estou esperando que você arrume uma roupa para mim. Agora, é fato que existe uma boa discussão aqui para a gente pensar, em nível de interpretação desse texto. Jesus usa uma expressão, né? A hora que vocês fizeram isso pelos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. E aí há um debate. Ok, já que a bronca é tão pesada, quem são esses pequeninos irmãos que Jesus se refere? E se nós lermos outras passagens de Mateus, você vai ver que Jesus usa essa expressão, pequeninos, menores, para designar aqueles que creram no Evangelho e são necessitados de modo geral. Né? Falamos aqui de manhã na escola bíblica. Quem estava na escola bíblica? Foi bênção, não foi? Falamos sobre órfãos e viúvas. Fazem parte desses grupos aí de necessitados, de vulneráveis, que precisam de alguma forma de ação. Mas esses pequeninos, geralmente em Mateus 18, Mateus 11, aparece essa expressão. Eles se referem aos pequeninos, aqueles menores no reino, sem valor do ponto de vista humano, mas que creram no Evangelho. Ou seja, a melhor interpretação desse texto é que Jesus está se identificando com os vulneráveis, com os necessitados, daqueles que estão na família da fé, os cristãos. Aí é a hora que você abre um sorriso e diz: ufa, então Jesus está esperando que eu faça isso pelos crentes. E isso fica mais fácil para a gente mesmo, meus irmãos. Pense na família da fé agora. Se, de fato, os pequeninos são, como eu creio, que são em primeiro lugar, os da família da fé, aqueles que creram, aqueles dentre nós mais necessitados, aqueles que precisam desse tipo de assistência e estão inseridos no corpo de Cristo. Isso, por acaso, torna a coisa mais fácil para a gente? Alivia de alguma forma? Mas, embora a melhor interpretação desse texto seja essa que eu acabei de dizer para você, que os pequeninos são esses, há um texto, Gálatas capítulo 6, eu quero que você vá comigo agora. A Bíblia se explica pela Bíblia. Se há uma dúvida de quem são os pequeninos, Paulo ajuda a gente. Gálatas capítulo 6.
Vamos ler a partir do versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Talvez uma forma de resumir tudo que Jesus fala lá no texto. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, versículo 10, enquanto temos oportunidade, façamos o bem especialmente aos da família da fé. Pronto, está explicado. Especialmente aos da família da fé e fazendo bem a todos. Meus irmãos, se a gente inculcar na nossa cabeça, vamos dizer que a gente assuma, não, o chamado da igreja é para assistir, para cuidar, para fazer caridade. Não sei se você sabe, mas algumas traduções, principalmente no inglês, lá em 1 Coríntios capítulo 13, não fala do amor? O amor é benigno, o amor é não sei o quê. Algumas traduções trazem ali amor como caridade. Principalmente, como eu disse, as traduções da família do idioma inglês. Caridade. Então, a caridade, o exercício da misericórdia, da compaixão, como a gente costuma chamar na Igreja do Nazareno, né, os ministérios de compaixão da Igreja do Nazareno. Vamos assumir que Jesus estava falando só de fazer o bem, de alimentar, de vestir, de cuidar, de acolher aqueles que são da família da fé. Só igreja se cuida. Vamos assumir que Jesus estava falando isso. Imagina só, no grande dia, Jesus chegando para George Miller, que a gente falou sobre ele de manhã, e dizendo: George Miller, seu irresponsável, quem foi que mandou você cuidar de crianças que não eram cristãs? Imagina Jesus dizendo para William Booth, fundador do Exército da Salvação, por muito tempo a maior instituição filantrópica do mundo, fundado por um metodista. Quiser aprender mais, outra indicação aqui: Sopa, Sabão e Salvação. Conta a história do William Booth do Exército da Salvação. Lê esse livro para você entender. Imagina um homem que criou um ministério que assistiu milhões de pessoas. Olha, não sei se você sabe, mas em alguns contextos de guerra, só quem tem acesso aos dois lados do conflito é o Exército da Salvação, para cuidar dos dois. Imagina no grande dia, Jesus, eita, quem mandou você entregar sopa, cuidar, alimentar pessoas que não eram da igreja? Seu menino levado. Olha, você acha que Jesus vai repreender alguém por causa disso? Então, meus irmãos, apesar da hermenêutica, apesar da melhor leitura do texto, façamos o bem a todos. Estão aqui os critérios, estão aqui os grupos, estão aqui os destinos. Está aqui qual é o julgamento do dono da missão. Qual o critério que ele vai utilizar? Você vai negar? Nós vamos aceitar aquilo que ele acabou de dizer e ensinar para nós? Ou a gente vai ser indiferente? Fique de pé. Isso, meus irmãos, será possível quando, a começar de nós, individualmente, tivermos uma nova visão para a maneira como nós usamos o dinheiro. John Wesley pregou um sermão muito importante dentro dos sermões doutrinários, que chama O Uso do Dinheiro. E ele estabeleceu 3 princípios a partir da Escritura. Ganhe o máximo que puder. Eita, pastor, ganhe o máximo que puder. Use todas as suas habilidades. Use todo o seu conhecimento. Use todas as suas forças para ganhar dinheiro. Aí vem a segunda parte. Viva com o mínimo que você puder.
E a terceira parte do sermão, o terceiro princípio do uso do dinheiro: entregue o máximo que você puder. Vamos lá? Primeiro, ganhe o máximo que você puder. Nós não somos contra o dinheiro. Não há um lugar na Bíblia que nos autoriza a ser contra o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Ganhe o máximo que você puder. Trabalhe, se esforce, aperfeiçoe sua profissão, adquira novas fontes de receita para a sua casa. Ótimo. Aí vem a parte melhor ainda: viva com o mínimo que você puder. E aí ele vai explicar lá no sermão o que é viver com o mínimo. Provenha a sua casa, provenha a sua família, sem luxos exagerados. Terceiro, entregue o máximo que você puder. Uma outra forma que vai te ajudar no uso do seu dinheiro, no seu recurso, para que você possa viver isso na prática, em ação, e que eu aprendi com um livro muito especial chamado Economia do Reino, é identificar que Jesus espera coisas diferentes nessa área de cada um de nós. No livro Economia do Reino eu aprendi que existem 4 perfis, 4 modelos cristãos na forma como o cristão se relaciona com o dinheiro. Há o perfil doador. A gente vai fazer um seminário na igreja depois só sobre esse livro. Há o perfil doador, há o perfil moderado, há o perfil abnegado e há o perfil transformador. Todos esses são caminhos cristãos para lidar com o dinheiro. E a gente vai poder ensinar isso para os irmãos no momento oportuno. Mas fato é, indiferença não irá responder isso. Quero convidar você a termos um tempo de oração agora diante do Senhor, para que isso não seja realidade para nós, para que a igreja do Nazareno assuma uma postura diferente. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Talvez a gente não veio hoje para ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir. Não veio receber um tapinha nas costas. Mas que a tua semente que foi lançada hoje, ela possa gerar fruto. Isso é o mais importante. O mais importante é que a gente saia daqui entendendo o que foi dito pelo Senhor Jesus. O mais importante é que a gente saia entendendo que o direcionamento é muito claro. Não dá para fazer de conta que não é com a gente. Não dá para querer jogar um monte de coisa sobre o texto para diminuir a nossa missão. Não dá para fazer isso, Jesus. Que a gente dê a resposta adequada para Ele nessa manhã. Há grupos, pessoas que precisam da ação da igreja, da ação do povo de Deus. E em meio a esses grupos está Jesus Cristo lá esperando, aguardando, dizendo: Davi, quando é que você vai? Irmão, irmã, quando é que você fará? Que dia será? Que a gente vai sair da nossa bolha, preocupados com nós mesmos, e faremos alguma coisa. Nós não prestaremos contas a nenhum outro senão o juiz de toda a terra. E se isso não é suficiente para nos fazer mexer as estruturas do nosso próprio coração e da nossa vida, nada mais o fará. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ser propício à tua igreja nessa manhã. Num tempo em que a igreja tem brigado, tem lutado por cargos no Congresso Nacional, num tempo em que a igreja fica dizendo: estamos sendo perseguidos. Eu duvido, eu coloco em xeque esta palavra que as pessoas têm dito, Senhor. Se a igreja, a hora que ela disser: eu vou abrir um hospital, eu vou abrir uma escola,
eu vou alimentar famintos, ela será perseguida fazendo, e que seja, mas que seja fazendo a vontade do Senhor. Estamos brigando por bobagens, enquanto aquilo que precisa ser feito, podemos fazer com total liberdade e não fazemos, Senhor. Será que no grande dia, alguém ouvirá isso do Senhor Jesus? Ah, você foi extremista demais, você dedicou tempo demais da sua vida para servir a outros, para abençoar a vida de outros, para ser testemunha do meu evangelho de uma forma viva, clara. Você não ficou pregando só sobre o céu, você trouxe a cultura do céu para cá. Será que a gente vai ouvir isso de Jesus? Você foi radical demais. Será que eu vou ouvir de Jesus? Você gastou tempo demais executando a minha missão. Será que nós vamos ouvir isso, meus irmãos? Desperta o teu povo essa manhã, Jesus. Desperta o meu coração essa manhã. Para fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor agora. E, meus irmãos, cada uma dessas palavras é dita com todo o amor do coração do seu pastor. Cante isso como um desejo de fato, de ser aquele que vai fazer as coisas por Jesus, fazendo isso pelos pequeninos dele. Vamos adorar o Senhor. Transforma-nos a partir da tua palavra, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. E enche-me até que em mim se ache só ti. Clame isso. Então, usa-nos, Senhor. Usa a tua igreja. Usa-me, Senhor. Quero ser
ponte. Ponte sobre as águas.